Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Estamos nos aproximando do ano de 2022. Estamos também nos aproximando da data em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. O nosso objetivo neste canal é compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Jesus vive. Compartilhe esta ideia. Este é o nosso objetivo, porque nós sentimos no fundo de nós mesmos a necessidade de compartilhar com vocês aquilo que seja nobre, digno. Todavia, meus irmãos, longe de nós, com o nosso trabalho, mesmo porque nós não temos poder bastante, mas longe de nós qualquer escopo, qualquer meta, qualquer objetivo de desprestigiar outros ensinamentos, de desvalorizar outras religiões. Não, jamais fomentamos este propósito. Nós sabemos, conhecemos o valor da mensagem de Jesus Cristo, mas nós sabemos também que existem inúmeros ensinamentos vinculados, intimamente vinculados com a mensagem de Jesus Cristo. Portanto, longe de nós qualquer propósito em desprestigiar as outras religiões. Claro que não. Aliás, meus irmãos, como espírita cristãos, nós devemos recordar sempre, porque a doutrina espírita nos ensina a valorizar ensinamentos de inúmeros profetas, a valorizar palestras de confrades, pastores, padres, trabalhos de cientistas, porque nós sabemos que a vida e o trabalho de grandes almas, o trabalho e a vida desses irmãos nossos nobres, eles espelham, de certa forma, a vontade divina. Ou seja, independentemente desta ou daquela religião, desta ou daquela filosofia, independente deste ou daquele sistema filosófico, nós temos a oportunidade bendita de aqui na Terra aprender. Para vocês terem uma ideia, nestes dias, há poucos dias, eu me deparei com um belo ensinamento islâmico. Eu tive acesso a esse ensinamento na internet. E ele diz mais ou menos assim: adquira conhecimento, pois ele, o conhecimento, habilita o seu possuidor a discernir o certo do errado.
Este ensinamento islâmico nos aconselha a adquirirmos conhecimento, pois este conhecimento habilita o seu possuidor a discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E o nosso objetivo é aprender, é ascender. Nós também, como estudiosos da doutrina espírita, nós aprendemos sempre, incessantemente. E eu quero compartilhar com vocês 3 questões do Livro dos Espíritos e peço que vocês guardem, armazenem estas perguntas, esses questionamentos. A questão de número 480, 550 e 628 de O Livro dos Espíritos. Como espírita, como estudiosos da doutrina espírita, nós aprendemos, por exemplo, numa dessas questões, que a verdade está, às vezes, sujeita a parecer, a se nos mostrar como algo absurdo. A verdade está, às vezes, sujeita a parecer como algo absurdo. Como estudiosos da doutrina espírita, nós aprendemos também, neste mesmo Livro dos Espíritos, que as fábulas encerram um ensinamento moral. A doutrina espírita também nos adverte sobre o perigo da interpretação literal. E por que não relembrarmos, meus irmãos, da lição contida neste mesmo livro, na questão número 628? Nesta questão de O Livro dos Espíritos, repito, a questão de número 628, nós aprendemos o seguinte, nas palavras mais ou menos assim dos Espíritos. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. Assim, meus irmãos, como espírita cristão, nós como cristãos, o nosso trabalho aqui neste canal, por exemplo, é garimpar em qualquer campo para que nós possamos aferir, descobrir pérolas em qualquer campo do conhecimento, seja religioso, filosófico, científico. Agora, de nossa parte, quando nós optamos em compartilhar a mensagem de Jesus Cristo, é porque o Evangelho, as lições contidas no Evangelho se nos mostram como porto seguro. Não que não exista outro porto seguro, é claro que existe. As lições do Evangelho, agora de nossa parte, elas são tão seguras que muitas pessoas tentam desprestigiá-las. E é neste momento que eu quero entrar num assunto muito importante. Muitos irmãos nossos, instituições, organizações mal intencionadas procuram confundir a nossa mente. E nós agora repetimos que as lições do Evangelho são tão seguras, tão firmes, um alicerce tão seguro que pessoas, espíritos mal intencionados, algumas pessoas, alguns espíritos mal intencionados, até mesmo organizações, entes, organizações criminosas, entes com propósitos satânicos, eles procuram desprestigiar, menosprezar, desvalorizar a mensagem de Jesus Cristo, as lições do Messias, do Salvador. E por que eles alimentam esse propósito? Porque certamente as mensagens de Jesus Cristo, elas refletem a verdade. É o caminho, é a verdade, é a vida. Há pouco tempo, em alguns vídeos, mas há pouco tempo, num outro vídeo, nós advertimos a todos sobre este propósito, essa tentativa de destruir a mensagem de Jesus Cristo. Este desígnio imacular o entendimento das mensagens evangélicas. E o nosso objetivo aqui é adverti-lo
principalmente neste momento em que nós estamos próximo do término do ano, próximo da data em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, próximos do Natal. Neste momento, entendemos propícios a diverti-lo mais uma vez. Por exemplo, há alguns dias foi publicado um guia politicamente correto com o propósito de, segundo eles, impulsionar, fomentar uma linguagem inclusiva. Neste guia do politicamente correto, que nasceu lá na União Europeia, na Europa, foi colocado na lista negra termos como Natal, termos como Maria, termos como cidadania. Por exemplo, em vez de Feliz Natal, este guia nos recomenda usar a expressão Boas Festas. Por outro lado, também, neste mesmo sentido, este guia do politicamente correto recomenda dizer, por exemplo, a época das festas pode ser estressante. Jamais devemos usar, por outro lado, a expressão a época do Natal pode ser estressante. E repito, mas não somente essas expressões. Este guia recomenda usar ou evitar, melhor dizendo, a expressão, o termo cidadãos. Não utilizemos este termo, cidadãos, para que nós não magoemos os apátridas, aqueles que não têm pátria. Nós observamos claramente que o objetivo é desprestigiar a família, pátria, soberania, cidadania, Jesus, Natal. Enfim, meus irmãos, eu aproveito essa oportunidade neste término deste ano para compartilhar com vocês mais esta inquietação, mais este convite em forma de inquietação. Despertemo-nos. Percebamos como algumas pessoas, alguns órgãos, como eu disse, até mesmo instituições estão agindo. Tudo, é claro, em nome do bem. Tudo em nome daquilo que é ético. Tudo com o objetivo de incluir, de proteger minorias. Todavia eu pergunto, será? Nós observamos de forma clara que, no fundo, o objetivo claro é aniquilar, destruir, com o Instituto da Família, com a noção de soberania e, sobretudo, com os valores cristãos. Eu desejo para vocês, neste fim de ano, um Feliz Natal. Que Jesus Cristo encontre guarida no seu coração. Que possamos, com este vídeo, nascer em nós o propósito de estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Meditar, fortalecer em nós os valores cristãos. Sem menosprezar qualquer sistema filosófico, sem desprezar qualquer religião. Mas jamais esqueçamos dos valores basilares da família, da ética, do amor, do respeito, da cidadania, da pátria, das tradições. Feliz Natal a todos. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre. Que a paz de Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias, o Salvador, que a paz do Messias esteja com todos nós e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. Recomendo que você assista um vídeo que eu vou inserir logo adiante, ao término de minha palavra, para que você tenha uma vaga ideia do que está acontecendo na Europa. Um vídeo, apenas um. Se você pesquisar, você irá encontrar não apenas textos, mas vídeos no YouTube também sobre esse propósito maligno. Felizmente, por conta da pressão, eles resolveram recuar. Não esqueçamos jamais a cidadania, o valor que você tem
o valor que juntos nós, o poder que juntos nós desfrutamos. O que acontece na Europa, nos Estados Unidos, termina acontecendo aqui. Fiquemos vigilantes. Muita paz, até o ano que vem, se Deus quiser. Uma denúncia feita pelo jornal italiano Il Giornale fez com que a União Europeia recuasse na publicação de um documento interno para funcionários de comunicação da entidade. O documento, que trazia exemplos e um guia, sugeria a substituição ou até mesmo a exclusão da palavra Natal. É isso mesmo. Um dos exemplos era o seguinte: não diga o período de Natal pode ser estressante. Use a seguinte frase: o período de férias pode ser estressante. Até mesmo o termo senhoras e senhores, sempre que possível, deve ser excluído. E mais, até mesmo o nome Maria e João, quando possível, deve ser substituído. Use os nomes Málica e Júlio, por exemplo. Tudo isso visando uma comunicação inclusiva. Após a publicação deste documento, a revolta no mundo político europeu foi grande. Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli d'Italia e atualmente em primeiro nas pesquisas de intenção de voto no país, declarou: basta, não vamos permitir que cancelem a nossa história e a nossa cultura. Giorgia Meloni, através das redes sociais, começou a organizar o Natal Conservador na Itália. Também na Itália, Matteo Salvini, líder do partido Lega, declarou: isso é uma loucura. E na Espanha, o vice-presidente do partido Vox, Jorge Bujadé, disse: os bárbaros estão lá dentro. Após toda a repercussão negativa, a entidade recuou e, através da responsável pelo projeto, Elena Dalli, retirou as diretrizes. E ela ainda publicou a seguinte declaração: minha iniciativa de desenvolver diretrizes como documento interno de comunicação por parte dos funcionários da comunicação em suas funções visava alcançar um objetivo importante: ilustrar a diversidade da cultura europeia e mostrar a natureza inclusiva da Comissão Europeia para todas as classes sociais e as crenças dos cidadãos europeus. Ela ainda acrescentou: no entanto, a versão publicada das diretrizes não serve adequadamente a esse propósito. Não é um documento maduro e não atende a todos os padrões de qualidade da comissão. As diretrizes claramente exigem mais trabalho. Por isso, retiro. E mais, vou trabalhar para aperfeiçoar o documento. Países como Polônia e Hungria também registraram protestos contra esta publicação. Não é a primeira vez que a Comissão de Comunicação Inclusiva da União Europeia recua. No final de outubro, uma comunicação visual mostrava que o uso da hijab era libertário e que as mulheres, portanto, deveriam usar a hijab. A verdade é que, mesmo com esse recuo, alguém em algum prédio da União Europeia em Bruxelas deve estar trabalhando neste momento para, entre aspas, aperfeiçoar o documento. Caso o jornal Il Giornale não tivesse feito a tal denúncia, talvez as pessoas não ficariam sabendo e este documento estaria circulando internamente entre os funcionários de comunicação da entidade. Ivan Kleber, diretamente do Reino Unido, para a TV do Jornal da Cidade Online.